Estamos iniciando os trabalhos desta noite. Pedimos a tua bênção e a tua proteção. Que nossa palestrante seja inspirada a expressar os ensinamentos de hoje com sabedoria. Pedimos tua assistência amorosa para que estejamos em perfeito estado de harmonia e sintonia com o teu propósito de amor, despertando assim em cada um de nós o que há de melhor e criando um encontro de paz e harmonia. Que assim seja. Temos o prazer de apresentar a nossa palestrante de hoje, trabalhadora, amiga da casa, Márcia Matos. Ela vai nos falar sobre o tema vocação. Boa noite a todos e boa noite também a quem nos assiste pela TV Harmonia. A gente pensa nesse tema vocação, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. A gente sempre, quando vê alguém desempenhar uma atividade muito bem, a gente diz assim, mas só pode ser vocação. Muitas vezes é direcionada às artes, né? Quando são pessoas que escrevem, que fazem música. Então a gente diz, essa pessoa tem uma vocação. Também quando a gente vê uma pessoa lutar até o final para ter o direito de fazer o que gosta, a gente também diz, só se faz isso por vocação. Então a vocação a gente já sabe que é uma escolha, mas também uma necessidade que nós sentimos de fazer algo, algo específico, que outras pessoas podem fazer também, mas que vai ter a nossa nota especial. Porque a vocação, ela fala também da singularidade. O indivíduo, quando está vocacionado, ele não faz por fazer. Ele não realiza de forma comum. Ele vai dar um toque especial, porque ele se coloca na vocação dele. Então, não é um simples trabalhar por trabalhar, embora a vocação sempre esteja direcionada para o trabalho. Mas aí, nesse caso, não tem tanta importância o que a gente vai ganhar. Mas o que conta é o prazer de realizar. Porque nele está nosso coração e nossa alma. A vocação é um chamado da alma. É uma recordação de quem somos na verdade. Então, o trabalho não vai ser uma coisa mecânica, obrigatória, cansativa. O trabalho vai ser algo brilhante para a gente. Vai ser algo que vai nos dar prazer. Os espíritos dizem que quando a gente segue a nossa vocação, mesmo numa vida difícil, a gente consegue um bem-estar. Porque a gente está fazendo o que ama fazer e o que sabemos fazer bem. Não importa que na mesma área alguém faça e seja aplaudido pelo mundo e eu não seja. Porque se existe vocação, não tem importância o aplauso do mundo. Tem importância o fazer, o realizar. Porque ali eu estou feliz. Ali eu conquisto meu bem-estar. E ali eu estou em paz. Isso é o que move as pessoas que têm vocação. Encontrar uma alegria que faz com que elas suportem todas as outras coisas, sem grandes problemas. Porque a sua realização mesmo está nessa vocação. Tem vocações que são estrondosas, porque mexem com o coletivo, estão atreladas ao coletivo de forma imperiosa. Tem outras que não, a maioria. Ela se relaciona apenas com a minha vida. E às vezes em torno de mim a vida daquelas pessoas que têm importância para mim. Mas ainda assim é uma vocação. Os espíritos dizem que a gente sabe que tem vocação quando a gente tem uma especialidade em alguma atividade, numa determinada atividade. E que essa vocação é uma habilidade que a gente conquistou ao longo das vidas. Não foi algo que eu aprendi agora, é algo que eu já conquistei. E nessas encarnações, eu que me relacionei com aquela atividade, com aquela habilidade, eu fui me aproximando dela e transformei ela num veículo de expressar quem eu sou de verdade. Não o que agrada no momento, mas quem eu sou, a minha natureza real. A vocação, como eu disse, aponta para a alma.
você se mostra, se revela. E realizando a vocação, a gente também ajuda o coletivo. Porque ao reencarnarmos, temos dois objetivos para realizar. O primeiro é o nosso progresso individual. E o segundo é colaborar com o progresso coletivo. Se eu estou vocacionada, se eu trabalho por vocação, eu cresço interiormente. Eu me torno uma pessoa melhor. Porque eu estou fazendo mais do que algo mecânico. Eu estou me doando. Eu estou realizando a mim mesmo. Eu estou sendo mais do que uma máquina. Muito mais do que uma máquina. Quando no livro Nosso Lar, eles falam do bônus horas, que para os espíritos desencarnados seria o pagamento pelo trabalho, eles dizem que as pessoas ganham o bônus horas a partir das horas trabalhadas. E é verdade, as horas trabalhadas determinam o bônus horas. Mas quando André Luiz encontra com a mãe dele, ela vai dizer para ele que é verdade, mas que o trabalho que é avaliado externamente tem suas falhas. A gente faz um contrato e combina uma coisa, tantas horas, tal salário, folgas, tudo é combinado. E a gente avalia o trabalho se a pessoa cumpriu o que foi combinado. Mas ela aí diz para André Luiz, mas isso só não basta. Porque esse trabalho é só o que você tem que fazer normal. Porque o verdadeiro trabalho é aquele que lhe transforma. E ninguém vai poder avaliar isso, somente você e Deus. É algo que está no domínio da alma. Só Deus sabe se realizamos este trabalho. Externamente eu cumpri o trato. Eu fiz o que tinha que fazer, eu mereço o meu salário. Mas esse trabalho me transformou, me fez melhor. Eu empreguei mais do que as minhas características de uma personalidade transitória, de uma vida transitória. Ou eu empenhei algo mais. Ou eu aprendi mais coisas com esse trabalho. Essa é a diferença. Quando estamos vocacionados, nós fazemos e sentimos prazer pelo que estamos fazendo. E fazemos bem. Não há necessariamente uma relação em ficar rico ou ganhar muito dinheiro. Mas você tem de ter uma vida relativamente boa, de construir uma família, nenhuma. Mas ele perseguiu a vocação dele, porque ele gostava. E ele fez a faculdade dele, ele começou trabalhando, de repente, ele era tão dedicado, ele gostava tanto, ele criava formas para ajudar a aula a ficar mais dinâmica. Ele criava formas de fazer com que os alunos que tinham dificuldade pudessem entender melhor a matemática. No final, ele estava entre as melhores escolas de Salvador. Ele já estava com os melhores alunos lá, tendo aula extra, não é? Querendo aprender cada vez mais. E ele criou a família dele, sustentou muito melhor do que aquelas outras pessoas que em torno diziam que ele deveria fazer, seguir outra profissão que era mais rentável. Hoje, a gente falar de vocação é quase um desafio, porque a única vocação que as pessoas consideram, a maioria, né, é aquela vocação que rende dinheiro. Nós somos uma sociedade consumista. Tem que render dinheiro ou poder, porque a gente sente que precisa se destacar de alguma forma do nosso irmão, para sermos valorizados. Então, nós não buscamos aquilo que amamos. Nós não queremos, nem tentamos descobrir o que realmente nos realiza. O que nos traz paz, alegria, bem-estar, como os espíritos dizem. A gente procura saber aquilo que a sociedade vai gostar que a gente faça. O que vai valorizar a gente mais. Então, vemos pessoas mudando, desistindo, dizendo, olha, eu tenho essa vocação, mas isso não me dá dinheiro. E eu preciso viver, né, Márcia? Eu preciso de dinheiro para isso, para aquilo outro. E vai desistindo, como se a vocação não ajudasse a pessoa também a organizar uma vida. Porque também existe uma fantasia. Vocação tem que ser daquela forma, mas a forma da vocação,
A gente vai estruturando na vida, em várias vidas. Não é sempre da mesma forma. Tem gente que escreve, é jornalista, tem gente que escreve livro, é escritor, não é? Tem gente que escreve, vai fazer outro tipo de trabalho, vai fazer teatro, vai escrever roteiro para cinema. É uma infinidade de coisas que uma pessoa pode fazer com um único talento, com a única vocação. A gente vai escolhendo e movimentando e vai se especializando ao longo das vidas, cada vez mais sabendo sobre aquela arte. Mas a gente precisa, na verdade, achar que tem um valor a partir do que a sociedade diz que é um valor. Então, os valores estão definidos aí, né? E a gente termina se submetendo a esses valores. Se eu gosto de cuidar da terra, como é que eu vou cuidar da terra? É melhor que eu seja um médico, um advogado, né? Daqueles que trabalham atualmente na internet, né? Que trabalham com essa geração nova aí, de novos conhecimentos que estão em alta. Porque a gente não consegue se amar como é. Nós temos que imitar alguma coisa. Teremos que desenhar a nossa vida para corresponder às expectativas dos outros. Seja o outro meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, seja o outro coletivo, a cultura em que eu vivo. Então ela diz que o bom é ser assim. Então, ao invés de saber como eu me sinto bem, eu vou procurar ser o que acham que eu devo ser. E isso mostra como a gente deixou de se amar. No entanto, o maior discurso que tem hoje na atualidade é dizer, eu me amo. Primeiro eu vou me amar. Mas quem se ama, se percebe como é, se aceita como é. Não fica criando rótulos e formas para agradar terceiros. Seja pai, mãe, seja o estranho, seja a cultura. Não precisa disso. Porque se eu me amo, eu tenho que encontrar a minha singularidade. E a vocação tem essa característica também. Ela aponta para a nossa singularidade. Algo que eu faço e que ninguém mais faz. Por mais que estejamos fazendo a mesma coisa, ninguém faz igual ao outro da mesma forma. A gente vai descobrir alguma característica, algo que marca. É como um quadro. Tem uma característica do indivíduo que você reconhece. É como um texto escrito vários textos pelo mesmo autor, a gente já sabe porque tem algo que é tipicamente daquele autor. Às vezes aparecem textos na internet dizendo que é de A, de B. Quem está acostumado a ler vai ver logo que não é. Porque fulano não faria dessa forma, não escreveria dessa forma. Então a gente tem uma assinatura de quem realmente somos. E essa assinatura se expressa quando realizamos a nossa vocação. Porque senão a gente se torna realmente mais alguém nesse mundo massivo em que vivemos. Então é preciso conquistarmos uma integridade e apostar nessa vocação. Apesar do mundo hoje, de uma certa forma, não favorecer uma escolha assim. Mas é porque temos que ser singulares que temos que dizer não a essa massividade excessiva. Precisamos dizer sim à nossa singularidade. E na história a gente conhece muito bem as criaturas, né, que seguiram a sua vocação. Na mensagem estava falando de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, desde o início da sua vida, ele assumiu a vocação dele. A vocação dele era lutar, era ser uma criatura religiosa. E não somente um ser simplesmente religioso, mas alguém que leva para o outro aquela religião, que contamina as multidões, que convence as pessoas. Mas no início ele servia aos judeus. E lá eles lutavam. Paulo de Tarso saía em guerras. Paulo de Tarso matava. Paulo de Tarso invadia, tentando defender o judaísmo, especialmente dos cristãos. Até o dia que ele encontrou Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele viu que ele nasceu para servir Jesus. A vocação dele não mudou. Ele continuou servindo a Deus, mas ele mudou a forma.
Então, às vezes, ao longo da nossa encarnação, ou de uma encarnação para outra, a gente muda a forma dessa vocação. Se naquele momento Paulo de Tarso, como judeu, acreditava que a guerra, a luta, defenderia algo de espiritual, quando ele conhece Jesus, ele vê que essa não é a forma. Ele começa a compreender que pelo amor, dando a outra face, renunciando, também se serve a Deus. E foi esse o convite que Jesus fez a ele e que Paulo de Tarso aceitou. Então, nem sempre a gente encontra a vocação imediatamente. Nós vamos encontrar pessoas que desde o início percebiam a sua vocação. Desde o início elas começaram a exercitar. Elas brigavam, impunham, eu quero. Mesmo que a família toda estivesse contra, mesmo que o mundo estivesse contra, mas ela persistia ali na vocação dela. Mas outros encontram mais tarde. Porque a vocação não nos abandona. Nós podemos abandonar a vocação, mas ela vai nos perseguir o resto da vida, porque ela deseja revelar quem somos de fato, aonde chegaremos, aonde podemos chegar. Como Paulo de Tarso, aliás, diferente de Paulo de Tarso, tem Francisco de Assis, o amado de Assis, o amor de Assis, na verdade. São Francisco de Assis, muito antes dele se converter, ele era um jovem como outro qualquer, que bebia, fazia farra, namorava, estava preocupado com as preocupações da juventude dele. Nenhuma outra preocupação. Ele chega a ir para a guerra, porque estava na moda ir para a guerra. As pessoas, os homens ricos, né, os jovens ricos iam para a guerra das cruzadas, as guerras da igreja católica. E ele foi para a guerra. E adoeceu a primeira vez e não pôde continuar na guerra. Mas ele voltou de novo, ficou bom e voltou. E lá ele despertou. E lá ele de fato conheceu Jesus. E viu que ele não tinha nada a ver com matança, com violência. E ele volta à cidade dele e avisa o pai dele que ele não quer nada, ele só quer servir Jesus. E ele renuncia a riqueza dele, a herança dele, até as roupas que ele veste, ele não quer lavar nada da família dele, porque ele adotou, como ele dizia, a irmã pobreza. Era a vocação dele, que já tinha adquirido uma forma específica de ser trabalhada. A vocação religiosa de Assis, de Francisco de Assis, pedia a ele a renúncia total aos bens materiais. E aí a gente percebe que existe uma relação direta entre vocação e planejamento reencarnatório. Porque o planejamento reencarnatório é um projeto de inteligência. Ele não é feito aleatoriamente. Ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. O objetivo geral da reencarnação, do planejamento, é que o indivíduo evolua, progrida. Se tiver saído do caminho, possa retornar ao caminho a Deus. Esse é o objetivo, ao caminho da perfeição. Então, o planejamento tem como instrumento muito importante a vocação. Porque a vocação vai girar em torno do que eu vou fazer. Porque essa vocação vai me ajudar a resolver dificuldades que eu tenho. Usando a minha vocação, eu posso atender a necessidade de muitas pessoas ao mesmo tempo. Mesmo que eu só exerça ela no meu trabalho remunerado. Mas melhor ainda, quando eu exerço ela em outros momentos, gratuitamente, através da caridade. Porque às vezes a vocação é tão genuína que a gente não consegue, não basta só no trabalho. A gente precisa extrapolar, porque é uma natureza outra, quase uma outra pele que há dentro da gente. Então a gente precisa realizar. Não importa a idade, a gente vai ver pessoas já na terceira idade realizando sua vocação. Porque ao longo da vida criou muitas dificuldades. Porque ao longo da vida esteve muito distraído. A gente já nasce quase que programado o que nós devemos fazer. E nossos pais, não todos nós, mas uma boa parte dos pais, entendem que sabem qual é a vocação do filho. O que é que ele deve fazer, o que é que ele deve ser. Não se lembra que, em sendo o espírito, ele tem o próprio planejamento dele. E nós, como pais, deveríamos estar presentes para apoiar. Mas não, a maioria já tem estabelecido o que é que o filho vai ser.
às vezes deixa nascer, e aí olhando diz, tem a carinha de médico, tem a carinha de advogado, como se alguém pudesse ter a carinha de médico, de advogado, de jornalista, de professor, do que é que fosse. E aí impõe a esse filho uma realidade que não é dele. E o filho, às vezes, para agradar o pai, faz isso. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que fez 2 faculdades. Uma para agradar o pai, a outra para agradar a mãe, e agora está fazendo finalmente a que agrada a ela. Quanto tempo ela perdeu. Agora que ela está fazendo a que agrada a ela. Porque ela gosta tanto do pai, o pai e a mãe pediram tanto a ela, né? Aí entram várias coisas. Esse pai e essa mãe não devem ter tido amor pela sua vocação. Não devem ter procurado realizar a sua vocação. E está fazendo isso através do seu filho. E o filho perde tempo por tentar agradar os pais e fica também traindo a própria vocação e adiando ela. Mas pode adiar à vontade. O que não vai conseguir é deixar de realizar. Às vezes é no último momento. Uma criatura com 70 anos resolve finalmente escrever o livro. Porque antes achou que não podia, que não devia, que não ia ser uma coisa rendável, que não sabia se sabia, será mesmo que alguém vai gostar? Quando a gente deixa a vocação falar, não tem importância se alguém gostou ou não deixou de gostar. A gente realiza. E hoje a juventude, elas têm um grande problema na frente, a juventude, né? Porque são muitas opções. Não é mais como tempos atrás. Então, são muitas possibilidades para ela realizar. Então, é mais do que comum eles chegarem nessa fase e não saberem o que quer. Ficam perdidos. No meu tempo, a gente fazia um teste vocacional. A minha mãe botou todas nós, somos 5 filhas, para fazer um teste vocacional para ver o que queria. O que queria não, a vocação. E esse teste vocacional, como era chamado, dizia somente as habilidades. E dentro das habilidades, as possibilidades. Então, você pode fazer todas a área 3, todas as profissões da área 3. Então, você pode ser jornalista, você pode ser sociólogo, você pode ser psicólogo, e por aí ia, né? Às vezes não era por área, porque a pessoa só tinha mais uma inclinação em determinada área. Matemática, então você vai fazer física, você vai fazer isso, aí a pessoa tinha uma opção para... Pronto, e isso era a definição de vocação. Hoje a gente já não entende mais vocação assim. E os espíritos também não entendem a vocação assim, quando eles falam de bem-estar. Então não é apenas a habilidade, é um amor, uma ligação que eu tenho, uma forma que faz com que eu me expresse como espírito imortal, que minha alegria surja, que minha paz se mantenha, que meu bem-estar exista. E, naturalmente, com uma habilidade. Porque não vale o desejo. Não vale, eu quero ser uma grande pintora. Eu tenho habilidade, isso é desejo. Vocação não é desejo. Vocação você é. Depende apenas de você encontrar uma forma de expressar o que você é. E isso vai ficar faltando. Porque se eu não seguir a minha vocação, os anos passam, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso até me tornar famosa. Mas vai ter um vazio dentro de mim. Vai ter uma solidão que eu não vou entender por que ela continua. Eu vou dizer para mim mesma, mas eu tenho tudo. E por que é que eu não consigo estar bem? Por que é que eu não consigo ser feliz? Por que eu não me sinto realizada? É porque eu não realizei a minha vocação. Porque a vocação é que vai dar esse sentido à vida. Nós vivemos vidas importantes quando buscamos um sentido para ela. Sem sentido, ela é somente uma rotina que esgota, que aborrece, que a gente vai trabalhar e volta cansado, doido por um feriado, doido por um final de semana. Mas quando a gente está na vocação, a gente vai porque ama o que a gente faz. Então é muito importante procurar aquilo que a gente ama. A vocação nos traz essa ligação de amor com essa atividade, além da habilidade. Então, como fazer quando se diz, eu tenho várias habilidades, eu não sei qual é a minha vocação? Tem algumas chances de saber, né?
quando não tem nenhuma funciona, é experimentar. A minha filha mesmo fez 3 faculdades, até encontrar finalmente a que ela ama. E o pior é que essa faculdade que ela descobriu que ama, desde o início, era como possibilidade, mas ela não quis nem tentar. Agora ela está fazendo o curso e está completamente realizada, feliz da vida. Mas precisou passar por 3 outras. Né? Não completou nenhuma, na verdade. A que ela está completando é essa, mas começou todas 3 e levou uns 2 meses, 2 semestres, 3 semestres, para até desistir. Porque a gente primeiro precisa se perguntar: o que é que de fato eu amo fazer? Qual a atividade que me dá alguma alegria? Pensar nas profissões, pensar no dia a dia, o que é que faz que eu realmente fico satisfeito? Porque não é tudo que deixa a gente assim tão bem. A vocação deixa a gente muito bem. A vocação a gente procura quando está até em desespero. Olha, eu vou fazer um pouquinho essa atividade que eu amo. E aí eu volto a me sentir melhor, com forças para resolver aquele problema e aquela dificuldade. Então eu preciso observar. Preciso também aceitar que existe uma vocação em mim. Na Grécia, eles chamavam muitas vezes a vocação de daimon. E eles acreditavam que era um destino que o indivíduo tinha ao nascer. E que não poderia jamais não ser levado a sério. E a gente fala como uma vocação, que no nosso planejamento espiritual ela está também fazendo parte. Porque ela só não faz parte do planejamento espiritual quando eu usei de forma equivocada em outra vida. E aí, nesta vida, eu não me sinto em condições de definir uma vocação. Mas eu sinto vazio, a falta da vocação. Então, eu preciso procurar, eu preciso me observar, eu preciso me conhecer. Eu posso tentar fazer alguns trabalhos em alguns lugares para ver se algum desperta em mim alguma coisa especial. Se não, eu vou ter que começar com alguma coisa, porque não vale a pena não fazer nada. Porque tem gente que não faz nada esperando descobrir qual é a vocação. Aí parece mais que a vocação é a preguiça. Não é? Porque ficar esperando indefinidamente sem achar uma vocação não dá. Então a gente tem que experimentar, tem que fazer os cursos, tem que olhar os trabalhos, mas principalmente tem que buscar na alma. É um trabalho de interiorização, de autoquestionamento. O que me faz feliz? Qual atividade que eu faço bem e com facilidade? As outras questões, se dá dinheiro, se socialmente alguém vai me achar maravilhoso, não podem entrar nesse momento. Eu tenho que me perguntar o que é isso. Que desde pequena eu tinha um certo interesse. Eu preciso saber. E aí, observando, eu vou chegando aos poucos lá. Porque realmente, nessa nova sociedade, como são muitas possibilidades, e nós encarnamos muitas e muitas vezes, temos muitas habilidades, fica um pouco mais difícil. Mas se você observar seu coração, se você observar sua alma, se você fizer uma introspecção, você vai descobrir. E se não descobrir hoje, um dia vai descobrir. Por isso que lá, quando chega nos 50 anos, uma pessoa, de repente, resolve largar tudo e trabalhar na terra. Aí tu, mas menina, você tinha um trabalho tão organizado a sua vida. Não deu para continuar. Porque eu estava traindo a minha vocação. Quando eu traio a minha vocação, eu traio a mim mesma. A ninguém mais. Eu só traio a mim. Então lá um dia não dá mais para aguentar. E o sujeito muda. Se chegou até lá, também não tem problema nenhum. Porque nós somos reencarnacionistas. Até o último momento, até o último suspiro. Se a gente descobrir naquele último suspiro a nossa vocação, já está ganha a vida. Porque na outra a gente continua. Já descobrimos. A gente não perde o que a gente conquistou. Se a gente descobrir a nossa vocação, na próxima encarnação é possível fazer tudo o que não podemos fazer nessa. Mas é importante buscar. É tentar entender como ela se expressa, essa vocação. Às vezes ela não está relacionada a um trabalho remunerado. O sujeito pode ter um trabalho remunerado e exercitar essa vocação em outros espaços. Como, por exemplo, tem pessoas que são altamente acolhedoras, que conseguem, numa conversa, fazer com que as pessoas saiam de um ponto de sofrimento para um ponto de estabilidade e até uma certa alegria.
num diálogo, numa conversa. Essas pessoas podem escolher várias profissões, podem ser psicólogas, entrevistadoras, orientadoras, e elas também podem fazer isso com os amigos, com as pessoas que encontram pelo caminho. E podem fazer as duas coisas, fazer dela uma profissão e ao mesmo tempo dela um momento de caridade, um momento de serviço, de servir ao outro. Ainda assim, ela estará realizando a vocação dela. O que ela não pode é deixar de fazer. Porque disso depende a estabilidade dela. A saúde é um ponto de equilíbrio. Como eu vou ser equilibrada se eu não sou capaz nem de realizar o desejo de minha alma? As tradições antigas, indígenas, que tinham xamãs, eles sempre consideravam que as doenças eram perdas de alma. E o ritual deles era mediúnico, porque aí o xamã dormia, geralmente usando alguma erva, mas às vezes sem erva nenhuma, desdobrava e ia acompanhar a vida daquela criatura que pediu ajuda ao longo da vida dela. Então ele ia lá e descobria, lá na infância, por exemplo, na adolescência, teve um trauma. Aí ele diz assim, quando o trauma acontece, uma dor severa acontece com o indivíduo, seja que dor for, ele perde um pedaço da alma. Aí o xamã descobre o lugar, o momento da vida da pessoa em que isso aconteceu, vai lá e pega a alma, o pedacinho da alma que ficou. Quando ele volta para a consciência, ele sopra dentro do indivíduo esse pedacinho de alma. Tentando entender de uma forma mais, menos ritualística, a gente chama isso de resgate de alma. Mas todas as vezes que a gente se sente tolhido, ou sofrido, ou sofre realmente um trauma, a gente perde um pouco da fé na vida, a gente perde um pouco da alegria, a gente perde um pouco da confiança. Então a gente perde a alma. Às vezes a gente perde a fé na vocação. Às vezes pela receptividade dos pais inicialmente, da família, às vezes de alguém que a gente ama muito, ou da coletividade, da cultura que eu estou, eu me retraio com o meu dom, que também chamamos de dom, né? Eu me retraio na minha vocação. E em outras coisas. Então eu perco um pouco da minha alma. É preciso resgatar. E o resgate vem quando a gente consegue retornar a conectar e apostar na nossa vocação. Jesus também, de alguma forma, nos deu uma ideia sobre a vocação quando ele fala da parábola dos talentos. É uma parábola muito linda. Pode ter várias interpretações, mas com certeza ela se refere também à vocação, a essas qualidades desenvolvidas, essas habilidades desenvolvidas que nós temos. E ela é interessante porque ele orienta algumas reflexões. É aquela história, né? O Senhor ia viajar, um senhor com terras e tudo mais, ia viajar durante algum tempo e chamou 3 servos dele. O primeiro ele disse, olha, eu vou viajar, e deu 3 talentos para ele, que era a moeda da época. E deu 3 talentos, e aí chamou o segundo servo, e disse, vou lhe dar 2 talentos. Chamou o terceiro servo e deu 1 talento para ele. E viajou. O servo que recebeu 3 talentos, imediatamente foi ao banco e aplicou os 3 talentos. E ganhou mais 3 talentos. O que recebeu 2 talentos também foi ao banco, aplicou e conseguiu ganhar mais 2 talentos. O que ganhou 1 talento, disse, olha, eu não vou me arriscar. Vai que eu perco esse dinheiro. Aí cavou um buraco, escondeu o talento e ficou. Aí chegou o amo de volta. E aí manda chamar os servos dele. Quando ele chama o primeiro, ele diz, olha, o senhor me deu 3 talentos, aqui estão seus 3 talentos e mais 3 talentos que eu ganhei para o senhor. Aí o senhor fica todo contente, servo fiel e bom. Se foste justo em tão pouca coisa, eu agora vou compartilhar com você mais bens meus, né? Aí chega no segundo servo, acontece a mesma coisa. Servo bom e fiel. Se fosse justos em tão pouco, compartilhe agora com teu amo de muito mais. Quando chegou no terceiro servo aqui, a moeda que você me deu.
Aí ele diz, servo mau e infiel. Porque o servo ainda alegou para ele, eu sei que o senhor colhe até do que não plantou. Então o senhor disse para ele, se você sabe que eu colho até do que não plantei, por que não colocou meu dinheiro na mão dos banqueiros? Deixou meu dinheiro sem render nada. E aí toma o talento dele e dá para o que tinha 3 talentos. E manda ele jogar fora, na escuridão lá, tem os castigos, né, ranger de dentes, etc e tal. E a gente observa aí o que acontece quando a gente perde um talento. Perder um talento é chegar com uma habilidade, com uma vocação e não utilizar essa vocação. É um talento perdido. E quando a gente não utiliza, a gente perde esse talento. Ele ficou sem a moeda. A gente perde o talento. Isso é natural. Até no nosso corpo. Se a gente não usar o nosso corpo, se a gente ficar sem andar durante 1 mês, 2 meses, para a gente voltar a andar, vai ser uma senhora dificuldade. Se a gente insistir, a gente talvez nem volte mais a andar. Porque a gente perde aquela possibilidade. Então, quem ganhou um talento e enterrou simplesmente não fez nada com o que tinha, não contribuiu para a própria evolução, nem ajudou o coletivo, porque a gente sempre ajuda o coletivo, então esse perde a sua própria qualidade, o seu próprio dom que ele recebeu. Já quando a gente aplica o nosso talento, ele só se multiplica. Cada vez a gente é mais hábil ainda. Cada vez a gente descobre novas facetas dessa habilidade e nos tornamos especialistas, mestres naquela arte, naquele dom, seja matemática, seja o que for. Organização de lar, limpeza. Porque nós também ainda temos isso, a gente não valoriza determinadas atividades. A gente não valoriza. Tem uma hierarquia nas atividades que a gente considera que tais pessoas que fazem tais atividades devem ganhar mais do que outras que fazem tais e tais. A gente não considera se aquela atividade, como lá em nosso lar, está sendo feita com amor, está sendo feita com qualidade. Porque por mais importante que sejamos, se mais tivermos a maior de todas as profissões do mundo, a gente vai precisar de todas as outras profissões que nós consideramos pequenas para poder ser grandes. Vamos precisar. Um grande empresário, ele chega na empresa dele, o que ele vai fazer se não tiver a pessoa que limpou, se não tiver os que construíram o prédio, se não tiver o cara lá colhendo, plantando para fazer o trigo, para fazer o outro, acordar de madrugada para fazer o pão, o motorista do ônibus acordar para levar o padeiro para a padaria a tempo, para chegar na mesa dele, seja lá o que for. Todos nós somos assim interligados. E é por isso que os Espíritos dizem, a vocação também te coloca no lugar em que você é necessário. No lugar que você precisa estar para ajudar o coletivo. O que seria do amarelo se todos gostassem do rosa? Então, cada um precisa ter também sua qualidade, inclusive para partilhar e dividir. É verdade que quando somos egoístas e orgulhosos, a gente termina tirando o valor da atividade do outro. Mas, na verdade, a gente precisa que cada um tenha o seu, que se divida para que tudo seja coberto para todos. A gente deveria ser solidário com todos, porque o que eu faço ajuda muita gente que não sabe fazer, mas o que os outros fazem também me ajuda muito. Então, vocês já viram que a vocação é uma tarefa, é uma responsabilidade que nos faz felizes, que nos faz mais evoluídos e que nos faz colaborar com o mundo. Porque o mundo precisa do meu trabalho, seja ele que trabalho for. E o conceito de trabalho dos espíritos é muito mais amplo, porque ele vai dizer, trabalho é toda atividade útil. Então, se você está estudando, você está trabalhando. Se você está no trabalho, você também está trabalhando. Se você está arrumando a casa, fazendo a comida, você está trabalhando. Se você faz isso tudo muito bem, e você ainda dá a sua nota especial, você praticamente não é possível ser substituída. Porque ninguém fará como eu faço. Ninguém fará como cada um de vocês fazem. Se vocês estiverem fazendo aquilo
para o qual vocês nasceram. Aquela vocação que está atrelada também ao meu processo evolutivo e ao meu planejamento reencarnatório. Muitos esperam de nós que nós revelemos nossos talentos. Muitos precisam que nós sejamos o que somos. Mais fácil é apenas repetir modelos. Mais fácil é apenas agradar a multidão. Isso é muito mais fácil. Fazer a mesmice de cada dia. Acordar, apoiar um grupo, apoiar outro grupo, ir contra, ir a favor, tomar providência, tudo igualzinho, nada de novo. Mas a diferença só vem daquele que é capaz de sair dessa mesmice e fazer escolhas conscientes. O que significa tomar sua vida em suas próprias mãos. Porque quando o tempo passa e a gente não está satisfeito, a gente quer acreditar que foi o mundo que fez isso com a gente. Não, o mundo pode até ter tentado, mas eu certamente permiti. Porque se eu não tivesse permitido, o mundo não tinha poder de me fazer ser o que eu não sou. Se eu tenho valores definidos, eu preciso viver, ser capaz de viver de acordo com os meus valores, e não com os valores do coletivo. Mas ser capaz de viver com os meus valores. Eu preciso ter a coragem de me conhecer. Eu preciso aceitar o desafio de realizar a minha vocação. E eu me torno um exemplo para o mundo. Porque eu posso mostrar plenamente o que é que um ser que valoriza a si mesmo, porque realizar a própria vocação é valorizar-se a si mesmo, é capaz. Porque o não fazer nada disso é o mais comum. A gente sabe como é que faz. Aí ficamos, como ovelhas conduzidas como rebanho pela vontade coletiva, incapazes até de identificar a nossa própria vontade. Aí a gente diz que o mundo fez a gente assim. Fez, porque nós deixamos. Porque se não deixarmos, a gente tem que ter consciência e assumir as rédeas de nossa vida. Não é uma coisa fácil, muito mais fácil é seguir o bando, mas é algo que vale a pena. Pegar as nossas vidas nas nossas próprias mãos. Cometer nossos erros, não somos perfeitos. Não existe nenhum espírito que nasça perfeito e já morra perfeito e continue perfeito por várias... Não, a gente não nasce assim. A vida não é a perfeição que a gente fantasia. A vida é um desafio. O desafio da gente se tornar o que é. O desafio da gente ter consciência de que somos espíritos imortais. De termos consciência de que nós podemos decidir o nosso destino. Temos os nossos compromissos de outra vida, podemos modificar nesta vida. Podemos resolver os nossos problemas todos nesta vida. Mas para isso eu preciso estar alerta. Eu preciso estar consciente. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso pagar o preço de não ser o que querem que eu seja. De não me tornar apenas mais um na multidão. Porque o mundo pode até me considerar mais uma na multidão. Mas eu sei que não sou. A gente precisa saber que não é. Porque se a gente não souber isso, a gente realmente é o que querem que a gente seja, mais um na multidão. E a vocação é esse lembrete da sua singularidade, da necessidade que temos de sermos o que somos. E muita gente se assusta às vezes, né? Como somos, o que somos. Nós somos sempre o melhor. Todas as vezes que nos damos a oportunidade de nossa alma falar, a gente vai ver que é muito melhor do que o que a gente imaginava. Porque quando a nossa alma está silenciada, é porque estamos escutando o que o outro fala. Os valores dos outros. É por isso que ficamos assim. Mas quando a gente escuta a gente mesmo, a gente sabe que é diferente. Então, às vezes, eu sou má e ruim em função de uma série de coisas circunstanciais. Eu acho que eu devo reagir dessa forma, porque senão, fulano, cicrano, beltrano vai achar que eu sou covarde. Eu estou até com vontade de perdoar. Eu não estou nem com tanta raiva assim,
mas o que vão dizer de mim? Ou então, a pessoa que me ofendeu, eu preciso mostrar a ela que eu sou forte, que eu sou mais forte do que ela, porque senão ela pode me agredir novamente. Então, nós estamos sempre tentando agradar ou nos defender. E esse é um grande problema, porque precisamos sempre estar nos escondendo de nós mesmos para nos defendermos, ou utilizando aparências que não são nossas. Se a gente assume a vocação transforma isso. Porque o amor é tão grande, o sentimento de realização é tão grande, que a gente paga qualquer preço. Não tem importância. Podemos reclamar aqui e ali, inevitável, mas a gente paga o preço. Porque é muito bom ser o que é. É muito bom fazer o que a gente ama. Isso dá um sentimento muito grande. E isso economiza muitas encarnações. Porque quando a gente ama o que está fazendo, quando a gente faz algo por amor, a gente sobe em nível de vibração. A gente sai do que é pequeno e consegue se elevar. Jesus imaginou para a gente uma grandiosidade de vida. Quando ele ensinou a gente a amar os inimigos. Até então, o judaísmo ensinava a amar os amigos. Amar o próximo como a si mesmo já existia antes de Jesus. Mas ele disse amar os inimigos. Como se ele dissesse, eu não quero pouca coisa para vocês, eu quero muito. Que quando a gente ama os inimigos, a gente não tem mais medo de nada. A gente não se sente ameaçado, a gente não precisa se defender, a gente não precisa se esconder. A gente pode ser natural, tranquilo, sincero. Porque meu inimigo é apenas meu irmão. Ele não pode fazer nada contra mim. Quem pode fazer alguma coisa dolorosa contra mim sou eu mesmo. Ninguém mais tem esse poder. Salvo se eu achar que sou apenas um corpo físico. Salvo se eu achar que sou apenas aparência. Mas se eu achar que eu sou uma individualidade, que eu sou um espírito criado por um Deus que me ama e que tem para mim um projeto de perfeição, eu não tenho por que odiar meu inimigo. Eu só tenho que ter paciência de esperar que ele possa entender o que eu já entendi. Então, a gente precisa estar atenta a essas coisas, à vocação, ao divino, àquilo que nos faz melhor, para que possamos também oferecer aos outros o melhor.